Quando os gatos governavam o Egito. Imagine viver em um tempo em que ferir um gato era considerado um crime gravíssimo, em que famílias inteiras choravam a morte de um felino como se fosse um parente, e em que grandes cidades dedicavam templos, rituais e cerimônias a um pequeno animal doméstico. Esse lugar existiu, era o Antigo Egito. Mas por que, entre tantos animais, justamente o gato ganhou um status tão elevado? O que fez uma civilização inteira enxergar nele um ser protetor, quase sobrenatural? Neste vídeo, você vai entender como história, ecologia e biologia se misturaram para transformar o gato em um símbolo sagrado. Os gatos eram realmente vistos como deuses. Os egípcios não acreditavam que os gatos eram deuses no sentido literal. Para eles, os gatos eram manifestações físicas de forças divinas. A principal delas era Bastet, a deusa associada ao lar, à fertilidade, à proteção e à saúde. A imagem de Bastet podia aparecer como uma mulher com cabeça de gato ou como uma gata completa. Havia também divindades felinas mais ferozes como Sekhmet, ligada ao poder destrutivo das leoninas. Mas, no cotidiano das pessoas, era Bastet que representava a presença protetora dos gatos. Ou seja, o gato não era um deus por si só. Ele era um canal, uma representação viva do sagrado. E isso nasceu de algo muito prático: o papel biológico do animal. O Egito tinha um problema, e os gatos tinham a solução. Antes de ser religião, a relação entre egípcios e gatos era sobrevivência. O Antigo Egito dependia completamente da agricultura ao longo do rio Nilo. E onde existe grande armazenamento de grãos, existe também a ameaça constante de roedores. Além disso, áreas úmidas e rurais eram cheias de cobras e insetos. Nesse cenário surgiu o gato selvagem africano, ancestral direto dos gatos domésticos de hoje. Ele era ágil, silencioso, eficiente na caça de ratos e adaptado ao clima quente e seco. Esses felinos começaram a se aproximar naturalmente das aldeias, atraídos pelos estoques de alimento. E então aconteceu algo decisivo: os egípcios perceberam o valor prático desse predador. Um único gato podia proteger uma casa inteira de pragas. Diversos gatos protegiam armazéns, templos e plantações. Eles reduziriam a perda de alimentos, diminuíam doenças, e afastavam animais perigosos. A biologia do gato o transformou em uma ferramenta ecológica indispensável, e um animal que salva vidas e alimentos logo se torna mais do que um simples animal. Bastet, a deusa que representava o poder dos gatos. Com o tempo, o papel protetor dos gatos foi simbolizado na figura de Bastet. Ela representava aquilo que os gatos ofereciam: segurança, cuidado, tranquilidade e proteção do lar. Os templos dedicados a Bastet eram famosos por abrigar inúmeros gatos. Esses animais eram cuidados, alimentados e vistos como emissários da deusa. Quando morriam, eram mumificados com técnicas semelhantes às usadas em humanos, mostrando a importância espiritual que carregavam. A imagem do gato como símbolo de harmonia doméstica, intuição e proteção nasceu aqui e atravessou milênios até chegar ao imaginário moderno. A lei mais rígida sobre animais que já existiu. A ligação entre Egito e gatos era tão profunda que se tornou política de Estado. Machucar um gato, mesmo de forma acidental, era considerado um crime gravíssimo. Gatos não podiam ser exportados para fora do Egito, e havia fiscalização intensa para impedir contrabando desses animais. Famílias inteiras raspavam as sobrancelhas quando um gato morria, como sinal público de luto. Para nós, isso parece exagero, mas no contexto egípcio, proteger gatos era proteger a economia, a saúde e a estabilidade da sociedade. Os gatos eram essenciais demais para serem tratados como animais comuns. O episódio em que gatos decidiram uma guerra. Existe um caso histórico impressionante envolvendo o respeito egípcio pelos gatos. Durante a invasão persa, o rei Cambises usou a devoção dos egípcios como estratégia militar. Os soldados persas avançaram carregando gatos e usando sua imagem em escudos e estandartes. Os egípcios não atacaram, pois ferir um gato era considerado um sacrilégio. E assim, pela primeira vez na história, um exército venceu uma batalha, usando a imagem de um animal sagrado como escudo psicológico. Esse episódio mostra até onde ia a reverência pelos felinos. O que a ciência diz sobre tudo isso?
A biologia moderna ajuda a explicar por que o Egito valorizou tanto o gato. Gatos são predadores perfeitos para controlar populações de roedores. Eles ajudam a reduzir riscos de doenças, protegem estoques de alimentos e afastam animais venenosos. Têm alta capacidade de adaptação e convivem com humanos sem dependência excessiva. Para os egípcios, um animal assim era muito mais do que útil. Era essencial, e quando uma espécie é fundamental para a sobrevivência de toda a sociedade, ela naturalmente ganha status simbólico, espiritual e até político. O legado felino que sobrevive até hoje. A imagem de gatos como criaturas misteriosas, intuitivas e quase espirituais não surgiu por acaso. Ela é herança direta do Antigo Egito. Até hoje, gatos são símbolos de independência, proteção, sensibilidade e elegância. Muitos mitos, superstições e crenças modernas têm origem nas antigas relações entre egípcios e felinos. O que começou como uma aliança ecológica se tornou um dos vínculos culturais mais duradouros da história humana. Encerramento. O Egito não adorava gatos simplesmente por superstição. Eles adoravam o que os gatos representavam: proteção, saúde, estabilidade agrícola e segurança familiar. Foi a biologia que abriu o caminho para o mito. E foi o mito que transformou o gato em um dos animais mais icônicos da história. Se você quiser mais episódios explorando a ligação entre biologia, cultura e história, deixe nos comentários qual tema quer ver a seguir.